Opa! Olá, tudo Bom dia, bem? professor. Tudo Bom jóia? dia, professor. Como que você está? De saúde, mental e física, é que hoje em dia não é só física, é mental, né? Que é difícil de Com controlar, né? certeza. Com certeza, com certeza. Tudo Nós bom, temos professor? que, tudo bem, graças a Deus, nós temos que blindar a mente, né? Eu falo que o ser humano está mais Exatamente. agressivo por natureza, né? Então a gente precisa blindar a mente, senão a gente fica doente também, né, doutor? Com certeza, com certeza, com certeza. Prazer falar, viu? Mais que o professor ganhou um amigo aqui. Desculpa a rouquidão, mas acho que é uma virose que está pegando todo mundo. Pegou todo mundo em casa. Não teve jeito. Tá pegando Tá essa pegando. gripezinha aí. Tá pegando sim. Doutor, conta comigo, viu? Estou à disposição. Opa, muito obrigado, viu, professor? Então, professor, tô com uma situação, que é um desafio que apareceu, É, que eu tô lidando com um inventário e vamos lá. Chegou uma causa aqui, que é um inventário, entre dois herdeiros e uma cônjuge meia, e a relação deles são muito boas. Então, eu instruí fazer o inventário de maneira extrajudicial pelo cartório. Mas antes disso, eu queria dar uma olhada na relação do patrimônio, ver como é que está o patrimônio. E é o que consta, o principal patrimônio é um imóvel, só que esse imóvel está em um lugar irregular, ele está de maneira irregular. Mesmo assim, eu chequei algumas documentações e a única coisa que está faltando tem a seção de direito, né, aqueles contratos de seção de direitos, desde a primeira negociação até o falecido. Só que quando eu levei no inventário, eles pediram o IPTU. Só que esse IPTU está no nome. Como é que está o imóvel, mais ou menos? Deixa eu explicar aqui. É um terreno, e nesse terreno foi construído um prédio, e nesse prédio foi vendido os apartamentos, né? tá. Só que o IPTU está saindo no nome do terreno, de quem está com a posse do terreno, que é uma outra pessoa. E o cartório não está aceitando esse documento. E aí que mora o desafio. Como é que eu vou fazer para continuar com o inventário extrajudicial? Ou não tem mais possibilidade, vou ter que tentar judicialmente? Entendi. Esse é o desafio. O que é interessante fazer, né, nesses casos? Eu sempre falo que nós aprendemos na faculdade, doutor, é verdade, nós aprendemos que faleceu é inventário, né? Nós aprendemos também, é muito comum, invadiu é reintegração de posse, não é assim? A gente aprende, né? O professor de Direito Civil, eu falo que eu dou aula na graduação e eu percebo que na sala de aula, na sala dos professores, a gente percebe que a maioria dos professores da graduação não advogam. É uma realidade, né? A maioria deles acabam dando aula de manhã, tarde e noite. À tarde fica corrigindo o TCC. E a prática da advocacia é muito diferente, né? Então, quando alguém invade um imóvel, poxa, se eu tenho um registro, é ação reivindicatória, mais rápida, mais fácil, é petitória, né? Não se discute a posse, se discute a propriedade. E inventário é a mesma coisa. Fazer inventário de um imóvel regular, legal. Fazer um inventário de um imóvel irregular, eu vou evitar. Eu só vou fazer se eu quero tornar esse imóvel público. E aí eu faço o inventário para jogar a posse lá dentro para tornar público, para ninguém passar a mão no imóvel, né? Omitir o imóvel, ocultar o imóvel. Nesse caso, doutor, olha uma ideia aqui, o que eu faria. Talvez a melhor opção seria fazer o quê? Faz inventário dos imóveis que estão regulares, extrajudicial. Faz inventário dos imóveis que estão regulares, né? Faz o inventário extrajudicial, porque é rápido, não tem litígio, não tem menor, não tem incapaz. Mas dos imóveis ou do imóvel que é irregular, uma boa opção que o doutor tem é fazer uso capião. Faz uso capião usando a tese da soma da posse, né? Porque a soma da posse pode ser em vida, eu vendo a posse para o doutor faz uso capião com um dia, um mês de posse. Mas a soma de posse pode ser após morte, né? Pós-morte. Então eu, herdeiro ou os herdeiros, vai ser Soma de posse? a soma de posse. A soma de posse, ela pode ser em vida ou pós-morte, né? Ela pode ser onerosa ou não onerosa. Então, eu compro a posse do doutor, faço uso capião no meu nome, com um dia de posse, um mês, um ano. Agora, eles receberam um imóvel irregular do pai. Eles podem fazer, os herdeiros, inclusive a meia, podem fazer uso capião com base nessa soma de posse do pai, com base na posse do pai. Seria uma alternativa para regularizar esse imóvel, né? Então não tem necessidade de fazer um inventário desse. Não tem. Não teria em regra a necessidade de fazer o inventário.
E uma outra saída interessante, viu, doutor? Se eles não quiserem gastar para regularizar, eles podem vender o quê? Eles podem vender a posse, né? Alguém pode querer comprar a posse, eles acabam vendendo a posse e quem comprar que regulariza o imóvel. Então, eles têm duas saídas. Não querem gastar dinheiro para regularizar o imóvel. Vende através de cessão de direitos possessórios. Eles querem regularizar para vender depois regularizado ou para manter no patrimônio. Uso capião. Porque o uso capião ele serve também para sanar vícios registrais, né? Então seria uma alternativa interessante nesse caso, hein? Mas na venda não teria problema os herdeiros vender o nome do falecido, a posse? Não, porque na verdade a cessão de direitos possessórios é uma situação fática. Com o falecimento do pai, eles passaram a ter a posse. Então eles poderiam vender. Por isso o contrato nunca vai ser compra e venda, mas sempre cessão de direitos possessórios e afins, né? Perfeito. Tem jornada de direito civil lá. Verdade, já tá craque, doutor. Verdade. Perfeito. Aqui está a jornada de direito civil 492, né? 492, isso. Perfeito. Então, a ideia seria, ou então, tentar com o uso capião, junto com... Aí eu passaria esse uso capião para os herdeiros e para a meira. O doutor pode até fazer isso. No uso capião, faz uma ação judicial de uso capião, né? Isso é importante, faria judicial. E aí, nesse uso capião, sem chamar muita atenção, mas o doutor mencionaria que esse imóvel, objeto de herança, não foi possível regularizar através de inventário, uma vez que o imóvel estava irregular, ou seja, não estava no nome do falecido. Então, não existe outro meio senão o uso capião. É importante, na peça, não ficar batendo muito nisso, né? Eu falo que no uso capião, menos é mais. O uso capião é uma ação declaratória, só que é homologação do direito. Homologação que nós temos os requisitos, posse, mas pacífica, menos dono. Então, o uso capião não é legal ficar chamando a atenção de questões polêmicas, contraditórias, porque pode induzir o juiz a erro. Mas nesse tipo de uso capião é importante abrir um parágrafo só, e explicar por que optou pelo uso capião e não pelo inventário. Porque o inventário por si só não faria a regularização desse imóvel. O uso capião sim, porque o uso capião é a forma originária. Entendeu, doutor? Perfeito. Compreendi. Perfeitamente. Porque se pega um juiz, a gente tem juízes, né, doutora? Infelizmente, tem juiz que não vai no fórum, tem juiz que passa para assessora. Então, se pegar um juiz conservador, desatualizado, ele vai olhar e falar, não é uso capião, não, é inventário. Não é inventário. O inventário por si só não vai regularizar o imóvel irregular. Porque se a gente levar isso no formal de partilha, no inventário extrajudicial, dá até para mencionar lá. Só que a gente não vai conseguir registrar a escritura pública de inventário. E se fizer uso capião judicial, a mesma coisa, porque nós não vamos levar a escritura pública de inventário, mas vamos levar o formal de partilha. E o formal de partilha também não vai ser registrado em relação a esses imóveis. Ou seja, o único meio que a gente tem para regularizar esses imóveis irregulares é o uso capião, é a forma originária, não tem outro meio, né? E é isso que o juiz precisa entender, para não atrapalhar a gente nessa estratégia que é a correta, entendeu, doutor? Perfeito. De qualquer modo, também, se optar pela forma mais barata, já consegue vender já de imediato, então, o imóvel. Não vai ter nenhum impeditivo com questão legislativa de ter que pagar algum tributo. E o grande... Verdade. E outro detalhe também, né? Onde muitos colegas nossos, advogados, acabam errando. Receber herança, pode vender por direitos hereditários. Não é. O correto é cessão de direitos possessórios, né? Por que cessão de direitos possessórios? Porque você facilita a vida do outro lado para regularizar o imóvel. A cessão de direitos possessórios pode ter o título assim, cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Ou seja, você está transmitindo a posse que ele comprou. E aí ele consegue fazer uso capião no nome dele, né? Ele, ela, eles, né? Com mais facilidade, né? Perfeito. Doutor, maravilha. É verdade, é uma sensação muito ruim. A gente faz inventário, e aí ou na escritura pública de inventário, ou no formal de partilha, a gente não consegue registrar. E, doutor, eu fui oficial de cartório, né? A nossa classe, o doutor sabe disso, nossa classe é meio arrogante, né? Tem muita gente do bem igual a gente, mas tem umas figurinhas aí que olha, é fácil não, hein? Tem que tomar um maracujina para aguentar.
E aí, o que o advogado fazia, advogada? Você está descumprindo uma ordem do juiz, oficial do cartório, fazia mandado de segurança, perdia. Aí da nota devolutiva fazia o quê? Suscitação de dúvida e dúvida inversa, que demora a média de 1 ano e meio a 3 anos para ser julgada. Ou seja, essa pessoa acabava atrasando a vida do cliente, acabava criando trabalho para o cartório e não resolvia nada. Ou seja, qual que é o meio de resolver uma situação dessa? Vai para o uso capião. Você passa por cima de tudo e todos. A ação de uso capião é forma originária. Então, se tem registro ou não tem, tem que regularizar, né? Tem que abrir uma matrícula nova. O cartório, o correto é abrir uma matrícula nova no uso capião. Tem cartório que não faz isso, não abre uma matrícula nova. Ele aplica o princípio da conservação da matrícula e deixa a mesma matrícula, né? Ele mantém a mesma matrícula, mas isso, o efeito é o mesmo. A matrícula fica suja, mas da sentença dali para frente é uma nova história, né? Então o cartório pode fazer isso. No uso capião, ele pode manter a mesma matrícula aplicando o princípio da autonomia do cartório e justificando que a abertura de uma matrícula dá mais trabalho para o cartório, gera gastos, né? Então o cartório pode fazer isso e normalmente eles fazem. Mas o uso capião, o certo, o correto, é o cartório abrir uma matrícula nova, porque aí não ocorre a contaminação com os atos anteriores. A matrícula fica limpa, não fica confusa, né? Compreendi. E doutor, faz o uso capião extraordinário. E aí o doutor pode usar o quê? Pode usar a tese da soma da posse, e além da tese da soma da posse, eu oriento o doutor também a usar a tese da posse complementar. O STJ chegou à conclusão que é possível fazer uso capião e o tempo que demorar esse uso capião é a posse complementar. Ela vai ser o quê? Ela vai ser somada, ela não é mais perdida, né? No passado, isso há uns 15 anos atrás, nós teríamos que entrar com o uso capião e o cliente tinha que ter 15 anos de posse, 10 anos, 5 anos, depende do uso capião escolhido. Mas hoje, olha que legal, hoje a gente faz o uso capião e usa a posse complementar. Então, aquele período que dura a ação, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente consegue fazer o aproveitamento dessa posse. E aí o doutor pode fazer o quê? Menciona, requer que seja considerada a posse complementar. Então, o doutor menciona, inclusive, a jurisprudência, que é o RESP. O Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota o RESP, doutor. Acho que o doutor acompanha minhas aulas, mas é o 1361... 1361-226. 226. Isso, o doutor, no uso capião que o doutor vai fazer, abre um tópico da decisão do Superior Tribunal de Justiça, tracinho, prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Aí menciona esse RESP, recurso especial 1361-226. Ou seja, o doutor vai usar a soma da posse e vai usar também a posse complementar no decorrer do processo. Perfeito. A peça fica completa, né? E aí o segredo desse uso capião é justificar. Falar que está fazendo uso capião porque o uso capião é o meio originário. Quando não tem outras formas de regularizar, é o uso capião que vai regularizar. Como o inventário não regulariza o imóvel irregular por si só, porque não estava no nome do falecido, vamos usar, né? O uso capião por isso. A soma da posse, o doutor vai usar o artigo 1243 do Código Civil. 1243. Maravilha. Esse uso capião vai ser fundamentado, então, por 1238, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, vai ser fundamentado com 1243, né, que é o artigo da soma da posse, e o doutor vai... E o enunciado é o 492. O 492. Então nós temos o 1238, temos aí o 1242 e temos o RESP 1361-226 e o enunciado 492. Perfeito. Se o cliente quiser regularizar com o doutor, é a melhor saída. É difícil, pode acontecer uma decisão absurda em primeiro grau e ganhar em segundo, mas é o caminho que o doutor tem, não tem outro. Porque o inventário por si só nunca vai regularizar o imóvel. E a hora que o doutor fizer a peça, deixa bem claro isso. Mas eu acreditava que o inventário regularizava. Foi pelo menos o que eu aprendi na graduação. A graduação judia da gente. Judia. Porque o inventário extrajudicial não tem menor, não tem capaz de litígio. Vamos embora, é rápido, legal, né? Mas levar o inventário para o judicial também não vai resolver o problema.
Porque o formal de partilha, por si só, não regulariza o imóvel. Quer ver um exemplo, doutor? Eu fiz um inventário correndo aqui. A cliente, a Mônica, contratou um advogado, um senhor de quase 70 anos. Ele fez o inventário do pai dela e da mãe por comoriência. Então ele fez um inventário só. Só que ele errou o inventário. Errou feio. Porque a mãe morreu de manhã, o pai morreu à tarde. No mesmo dia, uma fatalidade. O velório, caixão um do lado do outro, horrível. O que aconteceu? Ela pegou, você vê, investidor, tá tudo ali, né? Parece o urubu, né? Ela falou assim, não moro mais nesse imóvel, meu pai morreu aqui dentro, minha mãe morreu aqui dentro, eu não moro mais, eu não consigo mais morar. O vizinho do lado, o investidor, falou, vende para mim. Então, ela, na mesma semana, ela assinou um contrato de compromisso compra e venda, e ele colocou uma multa alta se ela não entregasse o imóvel regularizado no nome dela para passar para o nome dele. O advogado fez o inventário errado, porque não era por comoriência, um morreu de manhã, outro tarde, não foi um desastre, que não sei quem morreu primeiro. O juiz, por incrível que pareça, o judiciário terrível, né, sucateado, errou e deu o inventário. Foi barrado aonde, doutor, o formal de partilha? No cartório. O cartório de imóveis olhou o formal de partilha e falou, tá errado, não posso registrar isso. Não tem lógica. Aí ela correu, né, aí nós fizemos o inventário extrajudicial, o advogado tinha feito o judicial, e aí deu certo, ela fugiu da multa. E eu trago esse exemplo por quê? Porque é o caso do doutor. Se o doutor faz um inventário judicial, fugindo do extrajudicial, às vezes a gente acha que vai resolver, não vai. Porque na hora que bater no cartório, dos imóveis que estavam no nome do falecido, legal, vai fazer a transferência. Agora o imóvel que está irregular, posse, sem registro, sem escritura pública, o cartório vai falar, não dá. Como que eu vou transmitir do falecido para os herdeiros, sendo que eu não consigo chegar até o falecido? Porque não estava no nome dele, entendeu? Isso aqui foi uma situação até que interessante, porque o local onde está o imóvel, ele está perto de ser regularizado. Então, se sair dessa decisão do uso capeu antes, ela só pega e registra no cartório. Na verdade, esse uso capião de posse, o que pode acontecer é um juiz conservador, que não deveria, mas pode acontecer, já vi acontecer aqui no escritório. O juiz conservador fala, olha, junte esse imóvel no inventário. Aí o que o doutor pode fazer? Vai lá, peticiona no inventário e requer, né, a inclusão desse imóvel no formal de partilha, no espólio. E aí volta no uso capião e fala, foi feita a juntada. A ideia é de fazer o uso capião sem fazer isso no inventário, porque quanto mais bens eu junto no espólio, mais caro fica o inventário, né? A taxa judiciária é maior, o ITCMD é maior, então a ideia é fugir do inventário, porque além de não resolver, só vai fazer a gente gastar. Então tem juiz que faz isso, tem juiz que é sem vergonha. Ele faz isso porque... Deixa eu ver se eu entendi. Pode ser que no decorrer do processo de uso capião, o juiz peça para que seja juntado esse imóvel que está uso capião para um processo de inventário. Aí eu vou ter que abrir um processo de inventário, no caso seria um arrolamento sumário, né? E colocar esse imóvel nesse novo processo. Aí eu tenho que ter dois processos andando para eu conseguir usucapião imóvel. Não é comum isso acontecer, não é comum, né? O usucapião é uma forma originária, então em regra o juiz não pode e não deve fazer isso. Mas se o doutor pegar um juiz conservador, ele vai falar, junte esse imóvel, porque o doutor provavelmente vai mencionar o inventário, não é obrigado a mencionar o inventário, mas pode ser que o juiz peça, né? Peça uma certidão. O despacho é assim, doutor, o juiz solta um despacho assim, comprove que o inventário foi feito ou que está em andamento. Aí o doutor vai juntar lá, né, a certidão de breve relato. Esse do cartório, então, eu posso pegar e juntar lá. Não é comum, mas isso pode acontecer. Aí o doutor vai juntar o quê? Vai juntar a certidão de breve relato. A certidão de breve relato, que é uma certidão de resumo do processo de inventário, o juiz do uso capião vai falar assim, esse imóvel não está no espólio, inclua esse imóvel no espólio. Aí o doutor vai lá no inventário, faz uma petição, requer a inclusão no espólio desse imóvel irregular, ou desses, né? E aí o uso capião continua a mesma coisa. Então, é algo que pode acontecer no meio do percurso desse uso capião de herdeiro, mas não é comum ocorrer, entendeu, doutor? Perfeito. Torcer para não ocorrer mesmo. O doutor teria a opção de juntar esse imóvel no inventário e fazer o uso capião do mesmo jeito, né? Mas eu gosto de fazer o uso capião direto, porque
você foge da tributação, o ITCMD é muito caro, né? Deixar mais barato. Você foge da taxa judiciária, então você acaba gerando uma economia para o cliente. E no uso capião, não é correto o juiz fazer isso, né? O juiz, quando faz isso, ele está sendo o quê? Não digo nem conservador, ele está errado, né? Mas a justificativa deles é que eles alegam que está protegendo o patrimônio público, o interesse público de recolhimento de tributo, entendeu, doutor? Porque um juiz conservador, ele não vai enxergar o nosso lado que o inventário não vai regularizar o imóvel. Um juiz conservador desatualizado, ele vai enxergar o outro lado, ele vai enxergar, opa, o doutor está fazendo isso para fugir do tributo. E não é. A gente não está fazendo isso para fugir do tributo do ITCMD, nós estamos fazendo isso porque é a única forma de regularizar esse imóvel, entendeu? Perfeito. E eu quis explicar isso para o doutor, porque pode um juiz fazer isso, né? E se a gente não tiver essa informação, nos induz a erro, né? É onde a gente fala, poxa, eu fiz uso capião, não era para fazer. Era para fazer, só que o juiz pecou, né? Maravilha. Doutor, faz as peças, se o doutor quiser, marca comigo, manda a peça antes, eu olho a peça, explico. Qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Eu estou aqui para te ajudar, para dividir responsabilidade, viu? Com muito carinho. Nossa profissão é um pouco vaidosa, né? E aí tem muita gente. Mas eu sou uma pessoa bem humilde. Sempre tento aprender mais. Quanto mais eu sei, doutor. Eu sou assim também, E aqui eu faço uma média de 60 mentorias por mês. Então a nossa classe tem muita gente com ego, né? Inflamado, mas tem muita gente boa, viu, doutor? Tem muita gente boa. Inclusive tem clientes que pagam a mentoria para o advogado e participa também. E o advogado leva isso na boa, advogada. E alguns falam, quando o cliente propôs pagar a mentoria, eu achei o máximo, porque, poxa, eu conheço o professor Júlio dos livros, das aulas, então eu acho legal, vamos somar, isso é gostoso, né? Humildade sempre. Eu acho que aquela turma que é arrogância, né, doutor, na advocacia, eu acho que em outras profissões também, é uma máscara da incompetência, né? A pessoa ela tem tanta certeza que ela é incompetente que ela é arrogante, ela usa aquela máscara. A gente que é humilde, a gente sabe que a gente é conhecedor do assunto, porque a gente está aberto a sempre aprender, né? Maravilha. Precisar, eu estou à disposição, tá? Ganhou um amigo para a vida aqui, tá bom? Opa, muito obrigado, professor Júlio. Muito com seus vídeos, viu? E a hora que tiver um tempinho, não sei se o doutor já conhece, entra no site Portal ESO, digita no Google, Portal ESU. O Portal ESO é uma faculdade e tem a minha pós de Direito Imobiliário, eu sou coordenador e professor titular. Ela custa R$980 essa pós, doutor. Bem bom. Essa mesma pós... site, mas não estava entrando. Estava fora do ar. Que está passando por uma reformulação o site, uma melhoria. Eu acho que ficou fora do ar. Mas essa escola é muito legal, porque todas as pós custam R$980, tem vários cursos gratuitos. Tem curso para... Eu sou o professor titular do curso, eu sou coordenador junto ao MEC e sou coordenador pedagógico e acadêmico de várias pós. Essa escola é interessante porque os mesmos professores que dão aula em outras faculdades. A minha pós de Direito Imobiliário na FGV custa 13 mil, nessa custa 980. Na época que eu lancei essa pós, isso há 5 anos atrás, a coordenação da FGV me chamou, falou, professor Júlio, poxa, tem uma pós de 980. Eu falei, olha, eu não vou deixar lá, é um projeto pessoal meu e de outros professores. A gente entende que o ser humano tem que estar apto a estudar, se atualizar, e no direito mais ainda, né? E eu achei que eu ia ser dispensado pela FGV, mas não fui não, eles entenderam que são públicos diferentes. Estou lá até hoje e estou aqui também. Entra lá, que o doutor vai gostar, viu? Com certeza. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, estou aqui para te ajudar, te proteger sempre, tá bom? Muito obrigado, professor. Sinta abraçado aí. Fica com Deus. Tchau. Fizer a peça, manda para eu ver, que eu olho ela, tá? Pode deixar. Tchau. Eu vou conversar com eles primeiro. Conversa. Às vezes eles não querem gastar, aí o doutor faz o quê? Faz a cessão de direitos possessórios a hora que eles venderem para alguém. É uma saída, né? Tá bom? Mas pode ter certeza, se eu fizer, eu vou encaminhar para o senhor. Tá bom. Muito tchau. obrigado. Tchau. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau.